Bonjour Brasil, bonjour todo mundo, tudo bem com vocês? Pessoal, o inverno começou aqui em Paris, a estação mais fria do ano acaba de começar aqui em Paris. Esse ano o inverno começou 21 de dezembro, ele vai até dia 20 de março. Então os dias a princípio mais frios serão em janeiro e em fevereiro. Também é os meses do inverno que tem mais possibilidade de neve. Muita gente fica em dúvida como que é o inverno aqui na Europa, em Paris, por exemplo. Olha, as pessoas saem normalmente, isso não atrapalha. Claro que tem alguns hábitos que mudam no inverno, por exemplo, os piqueniques. Os piqueniques é mais difícil ter. Inclusive eles fecham esse gramado aqui no inverno justamente para a grama repousar, para as pessoas não pisarem, porque isso no inverno, se você ficar pisando na grama, a grama morre. Então no inverno as pessoas costumam ter hábitos diferentes. Nesse vídeo eu vou falar um pouquinho para vocês como é que é o inverno em Paris e ao mesmo tempo vou mostrar um pouquinho de Paris nessa estação mais fria, tá bom? Olha, por agora não tá tão frio, apesar de ser o começo do inverno, não tá tão frio. Ainda não temos temperaturas negativas. Às vezes no começo as temperaturas negativas é mais no começo da manhã ou no final do dia à noite, né? Então tem dias de sol também. Deixa eu entrar um pouquinho para vocês verem. Tem dias de sol também que o dia fica mais ameno, né? Mas assim, agora nessa época é mais difícil as temperaturas em Paris passar de 20 graus. 20 graus não, 15 graus, 20, aí a gente já está na primavera. Só lá para março, abril, que a gente vai ter essas temperaturas acima de 15 graus. A partir de agora fica oscilando máxima 15 graus, mas é mais difícil, bem difícil na verdade, dias com 15 graus a máxima. E vai ter dias aí complicado, a mínima é muito complicada, mas eu diria que fica em média 5 graus. Claro que vai ter época, claro que vai ter semana, claro que vai ter dias que as temperaturas são negativas, não vou mentir para vocês. Mas em compensação, os dias que as temperaturas são negativas, a chance é maior de nevar. Ainda não tem previsão de neve por enquanto, apesar que nevou um pouquinho em Paris em novembro, bem pouco, que é uma coisa que não é habitual. E olha que a gente estava no outono, né? E nevou um pouquinho. Isso quer dizer que o inverno vai ter muita neve, vai ser mais frio? Não, porque o tempo, como eu sempre falo, em Paris é muito doido. Às vezes fora da estação do frio, às vezes faz mais frio do que no inverno. E o inverno é mais ameno. Mas é claro que, deixa eu entrar aqui um pouquinho nesse corredor para vocês verem. É claro que janeiro, fevereiro e até março, para falar a verdade, a chance de nevar é maior, tá bom? Mas é imprevisível. Muita gente até pergunta: Leandro, Nandinho, quando que vai nevar em Paris? Não sabemos. Não sabemos. A neve é bonita, é linda, mas se for muita neve, causa um transtorno muito grande para a cidade, viu? A cidade meio que para. Paris, ela está muito preparada para o frio, mas não está preparada para a neve. Então, no primeiro dia bonitinho, a neve fica ali branquinha, fica todo mundo feliz. A partir do segundo dia que aquela neve começa a derreter ou mistura com lama, vira uma cidade dos horrores, né? Mas é aquilo, né? Por isso que eu falo, neve em Paris, eu gosto daquela que neve, fica bonito, fica branquinho, mas no outro dia já derrete e já volta ao normal. Aquela neve que dura muito tempo, ela costuma não ficar muito bonita, não ficar muito legal. Deixa eu voltar ali no centro para vocês verem um pouco mais a torre. Então é um pouco isso. Como eu falei, os hábitos agora no inverno, eles mudam um pouco, né? Dos franceses, da gente que mora aqui. Então, alguns hábitos, é bem interessante isso, né? O comportamento das pessoas, ela muda. Eles mudam, né? Por exemplo, aqui agora no inverno,
a gente, né, os franceses, a gente costuma a comer comidas mais quentes, né? A gente costuma comer mais sopa, se alimentar mais com sopas, caldos. É uma herança, inclusive, da Idade Média, né? Na Idade Média, inclusive, eu estava outro dia comentando com o Leandro, a gente estava conversando, eu falei, Leandro, o que o povo comia na Idade Média? Porque no inverno, a princípio, hoje em dia, tudo bem, né? A gente vai no hortifruti, tem muitas frutas, mas são frutas que vêm de outros países. No inverno é praticamente infértil para a produção, né, de frutas e legumes, justamente porque a terra está se repousando, ela está se recuperando para a época certa. Mas aí a gente pesquisou, muito interessante, as pessoas normalmente elas se alimentavam basicamente de sopas, caldos e de pão. Por isso que é tão tradicional o pão aqui na França. O pão assim é o alimento base do francês e é uma coisa muito interessante, né? E no Brasil, inclusive, tem aquela discussão assim: a sopa é janta ou não? Aqui na França, sim. Mas aí você pergunta, sopa pura? Não, a sopa em si, normalmente, ela não alimenta tanto. O que alimenta mesmo é o pão. Então a gente costuma colocar torradas na sopa, costuma colocar pão, que é isso que sustenta, né, digamos assim. Isso é muito interessante, né? E aí, justamente, esses pratos que são mais cozidos, né, por exemplo, bourguignon, coq au vin. Então são pratos, sopa de cebola, muito, muito consumida aqui agora no inverno. Então isso é um hábito alimentar mais do inverno. Quer dizer que nos outros anos eles não comem? Não necessariamente, tá? Não necessariamente. Mas é claro que no inverno é uma tendência maior a comidas mais ensopadas, certo? E depois é claro que isso vai mudando um pouco, dependendo da época, mas no inverno com o frio é isso. O francês costuma comer mais ensopados. Bom, eu tô aqui na torre agora, mostrando um pouquinho aqui a torre para vocês, que inclusive tem bastante gente aqui na torre. E agora eu vou só atravessar aqui. Agora eu vou lá na Ponte Alexandre III, vou mostrar um pouquinho para vocês a Ponte Alexandre III e vou continuar esse vídeo e vou contar mais algumas curiosidades do inverno, tá bom? Fiquem comigo, volto com vocês diretamente da Ponte Alexandre III. Até já! Bom, você piscou e eu já estou aqui na Ponte Alexandre III. Olha, tem um trem direto que é o RRC da Torre Eiffel, que vem justamente, que passa, né, aqui por baixo e tem uma estação chamada Ponte Alexandre III. Então, é a forma mais rápida de transporte público se você quiser chegar da Ponte Alexandre, da Torre até Ponte Alexandre III ou vice-versa, né? Sobre as características do inverno, isso aqui, olha, é uma característica também do inverno. Isso aqui é uma peniche. É um restaurante, né, fixo, ele não tem passeio, é fixo, mas como é inverno, eles não têm aquela parte de fora, então eles não fazem não colocam aquelas mesas no lado de fora. Na primavera e verão, e até outono um pouco, é muito característica isso. Paris, muitos restaurantes montam a estrutura só para primavera, verão e um pouco do outono, justamente para pegar mais clientes, né? Obviamente, para aumentar a capacidade do lugar e também para as pessoas aproveitarem a vista, né, de Paris, a paisagem que é muito bonita. Mas como o inverno normalmente é mais frio, é mais difícil você encontrar essas estruturas mais abertas, né, em Paris. Algumas até mantêm, mas eles adaptam um pouco, colocam aquecedores, colocam às vezes uma mantinha, mas a grande maioria, como normalmente também é baixa temporada, tem menos turista, eles preferem tirar a estrutura
Inclusive aqui, por exemplo, desse restaurante fica bem aqui. E as pessoas preferem, inclusive, né, ficar pelo lado de fora, sobretudo se for um dia de sol. E no inverno as pessoas ficam mais na parte interna dos lugares, que é mais aquecido, é melhor, é mais quentinho. Olha, eu vou subir aqui agora, vamos lá, tem que ter cuidado aqui com as bicicletas. Subir aqui na ponte Alexandre III, mostrar um pouquinho lá em cima para vocês. Que inclusive uma característica do inverno também, com os franceses, eu acredito que na maioria dos lugares onde fazem muito frio, eles costumam ter hábitos diferentes. Por exemplo, eles costumam mais ir em teatro, esses lugares mais internos, né? Então, por exemplo, os teatros aqui em Paris, a Ópera Garnier, por exemplo, bomba muito no inverno, que é um lazer, né? Que é muito comum no inverno. Também tem algumas pistas de patinação no gelo, né? Em Paris, em outros lugares da França, que é uma coisa também que só tem no inverno, né? Pelo fato de ser frio. Olha aqui, a ponte Alexandre III, inclusive, está bem cheia. Bastante gente. Eles reformaram desse lado de cada ponte e agora eles passaram para o outro lado a reforma. Então eles reabriram esse lado de cá para a gente não ficar sem nenhuma parte da ponte. E do outro lado agora eles estão reformando. E a torre está bem aqui, ó. Olha lá a torre. Muita gente pergunta assim, no inverno chove mais? Isso é muito relativo, viu, gente? A tendência é que chova um pouco mais no inverno. Só que a diferença é que no inverno, como é frio e chove às vezes, não dá tempo a água secar. Então a gente tem a impressão que chove com muito mais frequência, mas não necessariamente, viu? Não necessariamente. Por exemplo, esses dias agora é inverno, vai estar nublado, mas até o momento não tem nenhuma previsão de chuva. Pouco de frio, mas sem chuva. Uma outra coisa interessante é que no inverno também as pessoas começam elas têm mais o hábito de se reunir nas casas, né? Na casa de alguém. Na primavera, verão, as pessoas costumam encontrar em partes externas, parques, bares, mas o inverno é mais comum os amigos, por exemplo, se reunir na casa de um deles para fazer, sei lá, por exemplo, é muito comum aqui as raclettes no inverno, que é aquele queijo derretido, que é uma coisa bem inverno, né? O fondue, por exemplo, de queijo, né? Muito queijo. É muito bacana isso, assim. Como eu falei, os hábitos mudam. Muita gente fica na dúvida se as pessoas ficam muito dentro de casa no inverno. Às vezes sim, mas não necessariamente. Igual muita gente acha que as pessoas ficam o tempo todo trancadas, que o inverno é preso dentro de casa. Não, a vida continua, todo mundo continua trabalhando normalmente, só que alguns hábitos mudam. Por exemplo, na primavera e verão, muita gente costuma sair depois do trabalho, que ainda, né, anoitece muito tarde, 10, 10 e meia, para às vezes tomar um vinho com amigos. Já no inverno é um pouco mais difícil, porque a noite chega muito fácil, muito rápido, né? Olha que bonito aqui esse ângulo. Muito, muito bonito. Olha as árvores todas sequinhas, sem nenhuma folha. Sem nenhuma folha. Esse gramado aqui, por exemplo, eles não fecham no inverno, porque não é um lugar tão turístico, né? Aí as pessoas normalmente já não pisam mesmo, mas lá na torre é necessário. Olha que ângulo bonito esse daqui da torre. E o sol tá bem ali, ó. Aquela bola ali, aquela iluminação ali mais clarinha, o sol tá bem lá. Deixa eu mostrar aqui
esse ângulo também para vocês da Ponte Alexandre III com o Museu das Armas, né, o Museu dos Inválidos e a tumba de Napoleão. Olha que bonito. Aqui é o Quai do Sena, a orla do Sena, que é muito bom passear aqui no inverno, viu? Muito, muito bacana bater perna. Bom, agora eu já estou aqui próximo do Louvre. Olha, na orla do Rio Sena. Então ali é o Jardim Tuileries, que fica aberto no inverno, normalmente. Só que a diferença é que no inverno ele fecha mais cedo do que na primavera, verão. Então essas partes externas, tipo jardins, tem horários completamente diferentes do inverno e do verão, tá? Só para vocês saberem. Então eles sempre atualizam, então sempre é bom ficar de olho. Normalmente os museus têm os mesmos horários, tá? Aí, por exemplo, aqui do lado de cá é o Museu d'Orsay, do outro lado o Museu do Louvre, Jardim de Tuileries. Olha, aqui é um barco de jantar, né, de almoço e jantar, que acabou de chegar. Le Grand Pavois. Esse eu não conheço. São tantos, né? São tantos, mas esse é só um barco, né? Os outros têm mais barcos, tipo o Bateau Mouche, o Bateau Parisien, que são os mais comuns. Eles têm mais barcos, então a oferta é maior. Olha, Museu d'Orsay, Museu do Louvre, Jardim de Tuileries. Agora é a época também que a gente... Uma dica legal é dar roupa térmica, né? Sobretudo para quem sente muito frio, quem é mais sensível ao frio. Agora é uma época de usar calça térmica, blusa térmica, meia térmica. Em muitos lugares, inclusive aqui, vende sapatos térmicos, né? Sapatos que por fora não é um sapato comum, mas por dentro ele é todo revertido com um pelo, né? Um pelo sintético, óbvio, que esquenta o pé. As meias também. Então é uma coisa que faz muita diferença, sobretudo pro brasileiro, porque justamente é a época que a gente, quem está vindo do Brasil, sofre mais choque térmico, né? Porque no Brasil é verão, auge do verão, e aqui o auge do inverno. Então, às vezes no Brasil tem lugar que tá 40 graus e chega aqui e tá 0 graus, menos 5 graus. Olha, aqui é uma das estações do Batobus. Batobus. Tá chegando aqui agora o Batobus. Eles buzinando um pro outro. Lá o Bateau Parisien e o Batobus desse lado. Olha que interessante. O pessoal aqui usa muito essa parte também para andar de bicicleta, para correr, porque é uma parte que não passa carro, tá? Uma coisa também importante falar, muita gente fala assim: nossa, eu vi o sol lá fora e achei que não estava tão frio, eu não saí com a roupa certa. Então muito cuidado com isso no inverno, tá? Porque às vezes os dias de sol eles podem ser mais frios do que os dias nublados. Então no inverno é mais difícil fazer calor. Então é bom ou você abrir a janela do hotel para ver como é que tá, para ver uma roupa melhor. Nunca confiar muito no que você vê, porque aqui não é igual ao Brasil. Sol no inverno não é sinônimo de calor. Então muito cuidado. Já aconteceu muitas vezes pessoa confiar na previsão do tempo em relação a falar que vai ter sol, e a pessoa pensa: nossa, tá sol, então não vai estar tão frio. Não se enganem, porque inclusive o que dita muito frio aqui em Paris nessa época é o vento. Então às vezes está 10 graus com sensação térmica de 2 graus, porque está um vento absurdo, e aí a pessoa passa muito frio. Olha que interessante, uma coisa também. Agora no inverno é a única época que você vê essas gaivotas. Ó, não sei se vocês vão conseguir ver.
Às vezes aparece elas voando. Eu vi outro dia uma reportagem que mais de 5.000 gaivotas migram para cá no inverno. Elas só ficam aqui no inverno justamente porque elas correm um pouco do frio, mas da parte da Europa mais fria, né? Faz muito mais frio que Paris, óbvio. Então elas vêm para um lugar menos frio que Paris e obviamente com muito turista, muita comida. Então elas ficam aqui, passam o inverno de boa. Inclusive tem que tomar cuidado também que muitas elas roubam a comida, tá? Não fica dando sopa com seu crepe não, que às vezes elas atacam. Então muito cuidado com isso. Bom, então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo de dicas do inverno e muitas curiosidades. Até o próximo vídeo e fiquem aguardando os próximos vídeos. Fui!